Oi, tudo bem? Nesta videoaula conversaremos um pouquinho sobre associação de capacitores, ok? Começaremos conversando sobre capacitores em paralelo. Primeiramente, como é que eu ligo capacitores em paralelo? Pego o final de um com o final de outro, final de um com o final de outro, começo de um, começo de outro, começo de um com o começo do outro, ou seja, conecto o final dos capacitores com o começo dos capacitores, certo? Então, desta forma aqui, eles estão conectados em paralelo. Então, qual é a propriedade interessante aqui que a gente tem que levar em conta? Que se eu aplicar uma diferença de potencial nestes terminais, a tensão que chega em C1 será igual à tensão que chega em C2, que será igual à tensão que chega no capacitor C3. Então, capacitores em paralelo têm a mesma tensão elétrica nos seus terminais. E como é então que eu calculo a capacitância equivalente de capacitores em paralelo? Eu apenas somo C1 mais C2 mais C3. Ok? Supondo um exemplo aqui, um exemplo. O capacitor C1 fosse de 4, certo? Milifarads. O capacitor C2 fosse de 6 milifarads. E o capacitor C3 fosse de 10 milifarads. Então, qual seria a capacitância equivalente deste sistema aqui em paralelo? Apenas somo. A capacitância equivalente seria 4 milifarads mais 6 milifarads mais 10 milifarads. Somando isso tudo aí, vai dar 4 com 6, 10, com 10, 20. 20 milifarads. Ok? Então, capacitores em paralelo, se você parar para observar, vai ser o contrário do que a gente fazia com resistores, né? Apenas, em capacitores aqui, eu apenas somo. E você vai ver isso, vai ficar evidente quando a gente conversar agora sobre capacitores em série. Capacitores em série, como é que eu trabalho? Capacitores em série, a propriedade importante que a gente tem que fixar é que eles vão acumular sempre a mesma carga Q, ok? Então, capacitores em série, primeiro, como é que eu conecto, né? Final de um, começo de outro, final de um, começo de outro, e assim sucessivamente, né? Então, eles estão em série. Se eu aplicasse uma diferença de potencial aqui, ia surgir uma carga aqui, outra aqui, outra aqui, certo? Os capacitores iriam carregar. Como eles estão em série, a carga Q1 seria igual a Q2, que seria igual a Q3. Então essa é a propriedade importante, ok? Como é que eu calculo então a capacitância equivalente? 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 mais reticências aqui 1 sobre Cn, né? Só para generalizar. Ou seja, capacitores em série, o inverso da capacitância equivalente vai ser igual à soma dos inversos dos capacitores. Da mesma forma que a gente fazia com resistores em paralelo, a gente pode fazer o seguinte: pegar de 2 em 2 capacitores, Eu pegando de 2 em 2 capacitores, de 2 em 2, ok? Não pode ser de 3 em 3. Mais de 2 eu tenho que usar essa fórmula geral. Então, pegando de 2 em 2, capacitância equivalente de 2 capacitores em série vai ser C1 vezes C2 sobre C1 mais C2, ok? Então, se eu tenho capacitores, posso usar essa fórmula geral aqui, ok? Ou posso utilizar pegando de 2 em 2 capacitores. Fazendo um exemplo aqui, certo? Vamos supor que eu tivesse C1 e C2 e C3 aqui, todos em série como está nesse desenho, certo? Vamos supor que C1 fosse igual a
4 milifarads, ok? Que C2 fosse igual a 4 milifarads e C3 fosse igual a 2 milifarads para facilitar os cálculos, né? Sairia, como eu falei aqui, ó, ou jogava na fórmula geral, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual à soma dos inversos dos capacitores, ou iria pegando de 2 a 2. Pegarei primeiro, ó, C1 e C2. C1 em paralelo com C2. Pegaria primeiro, ó, de 2 em 2. No caso, pegando C1 com C2, certo? O que é que eu teria? A capacitância equivalente de C1 e C2, ó, em série, vai ser o quê? C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Fazendo os cálculos aqui, eu teria 4 vezes 4 sobre 4 mais 4. O resultado de C1 em série com C2 vai dar exatamente, ó, 4 vezes 4, 16 sobre 8, 2 milifarad. Transformei esses dois capacitores C1 e C2 em um apenas. De quanto? 2 milifarad. Então, esses dois capacitores se transformaram em um, que vai ficar em série com C3. Se está em série, novamente posso utilizar esta formulinha aqui, certo? Fazendo as continhas aqui novamente, ó, capacitor equivalente total vai ser o que? O que eu achei, né? 2 vezes o que eu tinha antes lá, ó, C3 sobre 2 mais 2. Fazendo as contas aqui, 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. Vai dar 1 milifarad. Então, ó, se eu pegar um sistema de 3 capacitores em série com esses valores, a capacitância equivalente seria quanto? 1 milifarad. O que isso significa? Que eu posso substituir esses 3 capacitores por este apenas de 1 milifarad. O que eu faço quando eu pego a associação mista? Eu vou analisando por partes. Por exemplo, se é a capacitância equivalente vista destes dois terminais aqui, ó, eu posso fazer o seguinte: começo aplicando uma tensão aqui. Quando eu aplicar essa tensão, parte da tensão vai ficar em C3 e parte da tensão vai ficar em C1 em paralelo com C2. Então, se eu apliquei uma tensão e essa tensão se dividiu, certo? Eu já sei que C3 não está em paralelo com C1 mais C2. Por quê? A gente viu lá em cima. Para estar em paralelo, eu preciso ter o quê? A mesma tensão. Então aqui eu já vi que a tensão se dividia, então eu já sei que eles não estão em paralelo. Mas se eu aplicar aqui uma tensão nesses terminais aqui, ó, a tensão que chega em C1 vai ser a mesma tensão que chega onde? Em C2. Então, se tem a mesma tensão, estes dois estão em quê? Em paralelo, certo? Então, se eles dois estão em paralelo, eu já posso fazer o seguinte, já posso resolvê-los aqui, ó. Capacitores em paralelo, como é que eu faço? Se C1 está em paralelo com C2, eu vou pegar o equivalente aqui, ó. Pegar o equivalente. C equivalente deles dois vai ser C1 mais C2, ok? Capacitância equivalente de capacitores em paralelo, lembre-se do que a gente conversou, é o contrário de resistores, então vai ser C1 mais C2. Neste caso aqui, vai dar quanto? C1 mais C2 vai dar, ó, 12 microfarad mais 5,3 microfarad. Fazendo essa soma, ó, C1 mais C2, eu vou ter 17,3 microfarad. Depois que eu achei o equivalente de C1 com C2, que deu quanto? 17,3, eu redesenhei o circuito aqui, ó, para poder visualizar melhor. Redesenhando o circuito, você vê que o final de um capacitor está conectado com o começo de outro. Então eles estão em quê? Em série. Como eles estão em série, ó, já posso aplicar a formulinha que a gente viu lá em cima, né? Um vezes o outro sobre um mais o outro. Ou seja, o capacitor em série, ou seja, o equivalente de C1 e C2 em paralelo multiplicado por C3 dividido pelo equivalente de C1 e C2 em paralelo somado com C3, ou seja, produto pela soma, como eles dois estão em paralelo. Substituindo os valores aqui, ó, o que é que a gente encontra? A gente encontra o seguinte, 3,57 microfarads, ok? Então, o capacitor equivalente vai ser
3,57 microfarads. Depois de achar o capacitor equivalente, podemos redesenhar aquele circuito inicial desta forma. O capacitor equivalente como sendo 3,57 microfarads, certo? E se eu pedisse ainda, só para a gente comentar um pouco e acrescentar, aplicasse uma tensão aqui de 12,5 volts e perguntasse a você qual será a carga total acumulada nos terminais desse capacitor equivalente, como é que você procederia? Usando aquela formulinha que a gente viu já em outras aulas, né? A carga no capacitor vai ser igual à sua capacitância vezes a diferença de potencial. Capacitância é quanto que a gente acabou de achar? 3,57. Qual a diferença de potencial? A DDP, 12,5 volts. Então, ó, a minha carga vai ser o quê? 3,57 microfarads vezes 12,5 volts. Então, ó, fazendo esta conta aqui, ó, nós encontraríamos uma carga total armazenada neste capacitor equivalente de 44,6 microcoulomb, certo? Lembrando que micro significa 10 a menos 6, ok? Poderia ter tirado, certo? O 10 a menos 6 para fora, ou seja, ficaria 3,57 farad vezes 12,5 volts vezes 10 a menos 6. Os 10 a menos 6 iriam aparecer aqui como micro novamente, ok?